A gente prometeu, vamos direto para Brasília. Nesse momento, o jornalista Marcelo D'Angelo vai fazer uma entrevista exclusiva aqui para a gente com o presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá. Muito bem, estamos ao vivo, direto do Palácio do Planalto, aqui em Brasília, capital federal, no Distrito Federal. Presidente Jair Bolsonaro, muito obrigado pela gentileza de nos atender, a reportagem do Band News TV, pela gentileza com o Grupo Bandeirantes de sempre. Como é que o senhor avalia, até agora, o impacto da crise do coronavírus no Brasil, do ponto de vista da saúde e também do ponto de vista da economia? Do ponto de vista da saúde, não temos informações que qualquer pessoa tenha falecido por falta de UTIs ou de respiradores. Então, o governo federal abasteceu estados e municípios com recursos mais do que suficientes para que esse problema fosse atenuado. Obviamente, os números não dizem com a realidade. Temos informações do Brasil todo que muita gente falece com várias comorbidades e, entre elas, a Covid. E entra nessa estatística com Covid apenas. Isso não ajuda para que nós tenhamos uma numeração perfeita do que acontece para que possa tomar outras iniciativas. Agora, deixe bem claro, toda a política de fechar comércio, de isolamento, de fechar praia, de privar de liberdade das pessoas, é exclusiva dos governadores e prefeitos. O governo federal não tem qualquer ação nessa questão. Infelizmente, porque eu gostaria de participar, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu que deveria ser feito. Então, na questão da saúde, o Brasil está enfrentando, lamentamos as mortes, mas está enfrentando esse problema que aflige o mundo todo da melhor maneira possível. No tocante a empregos, desde o primeiro pronunciamento meu, eu apanho da grande mídia, quando eu falei que tínhamos dois problemas pela frente. O problema da vida e a questão do vírus, ou melhor, a vida e a questão do desemprego. Muitos achavam que economia deixa para depois, vida não se salva, a economia pode ser recuperada. Estamos vendo agora que esse problema está chegando de forma muito forte. Não temos ainda a quantidade de desempregados no Brasil formais, mas na casa de alguns milhões. Os informais foram 38 milhões que perderam quase toda a sua renda, segundo a própria OIT. E estamos enfrentando isso como? Com auxílio emergencial, no primeiro momento, que deve ser prorrogado mais duas parcelas, não de 600, mas um número um pouco menor, que cada parcela se gasta em torno de 50 bilhões de reais. Não é que eu não queira, é que a nação não suporta isso daí. E a questão do emprego. Nós fomos o país, com toda certeza, que mais salvou empregos no mundo com as propostas de ajudar, em especial as pequenas e microempresas. Presidente, ainda sobre a saúde. Muitos dizem que houve falta de diálogo. Como é que o senhor encara essa crítica, especialmente no trato com os governadores e com os prefeitos? A falta de diálogo existe sim, porque os governadores passaram a ser os donos dos seus estados e os prefeitos os donos dos seus municípios. Então o governo federal caberia apenas uma coisa, injetar recursos para lá. Por isso que faltou diálogo. Da nossa parte, por exemplo, desde o começo, não é que eu apostei, eu tinha as informações de fora e de dentro do Brasil que a hidroxicloroquina estava dando certo, de forma não comprovada cientificamente. E não tinha mais outra alternativa. Então, eu joguei nessa questão, baseado em dados, em números, em relatos de médicos e pessoas que se curaram, para atenuar esse problema. Teve governador e teve prefeitos também que simplesmente proibiram a administração desse medicamento e não apresentaram uma alternativa. Então, a falta de diálogo houve por aí, que nem tinha mais interesse por parte de muitos governadores conversar comigo. Raros foram os governadores que conversaram. Por quê? O deles estava garantido que era o recurso na ponta da linha. O senhor foi um dos primeiros, se não o primeiro, a alertar para as dificuldades que poderiam afetar especialmente os mais carentes. O governo providenciou a ajuda do Corona Voucher. Como é que o senhor vê agora a ideia de uma renda mínima? É uma nova proposta do Paulo Guedes, que ele fala também em carteira verde e amarela, é algo parecido o seguinte: você pode trabalhar e seria um banco de horas, tantas horas, final do mês alguém vai dizer que pagou tanto para você. Se for abaixo do salário mínimo, você ia ter um imposto de renda negativo. Ou seja, você ganhou R$500, você teria mais 10% que entraria numa conta específica para você. Essa é a ideia do Paulo Guedes, até para ajudar a voltar a economia.
porque se fala em CLT, direitos trabalhistas, né? Bacana, muito bonito, mas para quem emprega a dificuldade é enorme. Então o que nós queremos é dar uma oportunidade para aqueles, esses exatamente informais, os 38 milhões, que nós sabemos agora que esse número vai crescer mais ainda, porque muita gente da classe média perdeu tudo, vai para a informalidade. Então a ideia é exatamente isso, é fazer pegar a economia. Não vai ser fácil, mas acredito na equipe do Paulo Guedes. O senhor acredita que vai ser possível prorrogar ainda essa ajuda do Corona Voucher por mais algum tempo? Uma ideia inicial, a quarta e quinta parcela, né, seria de R$300. Eu sei que é pouco, mas cada parcela de R$300 vai custar aos cofres públicos em torno de 25 bilhões de reais. Basta lembrar que o Bolsa Família custa em torno de 33 bilhões por ano. Então é um dinheiro que vai se somar à nossa dívida bastante grande que nós já temos. Há também uma preocupação com as pequenas e microempresas, presidente. Como é que o senhor está vendo essa questão? É possível fazer algo mais por esses pequenos e microempresários? Olha, nós temos feito o possível, tá certo? Não tem um valor específico aqui, mas está na casa de 100 bilhões de reais, ajuda para pequenos e micros empresários, que parte do salário é o governo que está pagando exatamente para que não houvesse demissões. Então é isso, essa proposta, com toda certeza, vai ser renovada por parte da equipe econômica. Interessa porque você faz a economia pegar para valer numa situação que nós encontramos, de dificuldade enorme, porque não é apenas pequena e microempresa. Os grandes empresários também perderam, porque o que eles produzem não é vendido na ponta da linha. O comércio foi fechado. No meu entender, foi o exagero, a forma como você tratou essa questão. E o preço vai ser alto. Eu dizia lá atrás, não pode o efeito colateral do combate ao vírus ser muito mais danoso do que o próprio vírus. E, infelizmente, estamos vivendo isso, mas acredito que temos saída para isso. Bom, os números estão começando a mudar um pouco com relação ao coronavírus. O senhor acredita que mais quanto tempo talvez a gente consiga ter um pouco mais de tração, um pouco mais de liberdade para poder voltar às atividades comerciais e econômicas? Olha, os números não são muito precisos ainda, né? A nova fórmula que nós adotamos, que foi muito bem feita pelo Pazuello, nosso ministro da Saúde, nós computamos agora os mortos naquele dia. As mortes que chegam dias anteriores, nós não descartamos, simplesmente computamos naqueles dias anteriores. Então a metodologia mudou e ajudou bastante. Baixou muito no Rio de Janeiro, Amazonas praticamente zerou, Roraima está bastante alto, e São Paulo, não sei porquê, está mantendo ainda esse nível. Tá? Talvez porque em diário oficial da União, do senhor governador do estado de São Paulo, né, de poucas semanas, está bem claro onde as causas indefinidas de morte devem ser acreditadas como se Covid fosse, talvez por causa disso. Agora, a tendência é diminuir como um todo, sim. Estamos notando isso aí. Bom, o país tem passado e atravessado diversas e sucessivas crises políticas, com algum conflito entre os poderes. Como é que o senhor analisa esse contexto desde o início do seu governo? Olha, é uma constância em fustigar o governo. Uma constância. Sempre temos algum problema. O último agora, estou sendo julgado no TSE, acredite, tem que saber o motivo, né? Por que estou sendo julgado no TSE? Um site, em setembro de 2018, antes das eleições, que era mulheres contra Bolsonaro, entrou lá um hack e botou mulheres com o Bolsonaro. E ficou assim por 24 horas. Então, isso, segundo a denúncia, chegou ao TSE, influenciou nas eleições. E a chapa Bolsonaro-Mourão devia ser caçada. O que eu vejo no TSE? É uma denúncia que não devia ser aceita, mas está sendo julgado se esse processo continua ou não. Como o senhor vê a articulação com o Congresso Nacional? É também uma fonte, às vezes, de controvérsia. A recente indicação do deputado federal Fábio Faria se encaixa num esforço de articulação com o Congresso Nacional? Como é que o senhor avalia esse quadro? Não, primeiro, como eu não tinha essa articulação, a imprensa toda batia em mim, que faltava o diálogo. Quando comecei a conversar com parlamentares, líderes de outros partidos, exceto da esquerda, começaram a me acusar de fisiologismo. Nós não entregamos, ninguém do dito Centrão me pediu, ministério, estatais ou banco oficiais. Então, estamos mantendo o nosso compromisso de campanha e assim está sendo feito. E nós conseguimos nos aproximar desses partidos, agora só acusados de fisiologismo. O tocante ao Fábio Faria. É um amigo particular de algum tempo.
Tá? Nós tínhamos a necessidade de melhorar nossas comunicações, não só a interna, bem como as comunicações como um todo no Brasil, o que interessa realmente. Tá? E foi assim, nós resolvemos tirar uma parte da Secretaria de Governo, do Ramos, né, e uma parte do Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicações, do Marcos Ponce, e criamos esse Ministério das Comunicações, que começa não só com um orçamento grande, bem como com muitas atribuições. Então, o Fábio Faria foi, como sempre, na minha cota pessoal, para ajudar as comunicações. Alguns falam que eu botei um deputado lá, né? E isso não poderia acontecer. Lembro que a senhora Tereza Cristina é deputada federal por Mato Grosso do Sul e faz um excelente trabalho. Também o Marcelo Alva Antônio, no tocante ao turismo, estava fazendo um trabalho excepcional. Infelizmente, a questão do vírus diminuiu bastante o tamanho do turismo. Tínhamos, um tempo atrás, o Mandetta, depois nos deixou. Então, a questão de ter parlamentares não tem nada a ver com fisiologismo. Temos bons parlamentares e competentes. O Fábio Faria entende do assunto e acredito muito no trabalho dele. Qual será a grande prioridade para o Ministério das Comunicações? São várias prioridades, né? Uma ali é a comunicação do governo. O resto é compor no Brasil todo nessa questão, que afinal de contas, as comunicações são muito importantes no nosso país. Rádios comunitárias, concessões, tudo isso aí vai passar pelo crivo dele e eu tenho certeza que fará um bom trabalho nessa área. Afinal de contas, né, as comunicações são importantes em qualquer país democrático. O senhor mencionou o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Teve também a saída do ex-ministro Sérgio Moro. Como é que o senhor avalia essas duas saídas? Primeiro da saúde, que depois foi superado com a nomeação de Nelson Teich, agora Pazuello, e o desfecho da saída de Sérgio Moro. Foram crises? O senhor se arrependeu de alguma coisa? Como é que o senhor pode avaliar? O Mandetta é um bom comunicador e tinha um excelente contato com uma mídia muito especial, conhecida por todos aí. E em cima disso, basicamente, ele ajudou a potencializar o pavor pregado junto à população que interessava para essa grande rede de televisão. Por isso ele passou a ser um queridinho daquela mídia e ganhou seu espaço. Só que, com o tempo, né, ele começou a se julgar mais importante que o presidente. E a última entrevista dele, que foi no Fantástico, gravada aqui em Goiás, ele disse que o povo, né, vai ter que decidir se ouve o presidente ou o ministro. Aí foi um ponto final, game over para ele, vai ser feliz na sua nova função. Veio o Teich, ficou 30 dias por questão pessoal, resolveu nos deixar. E o Jean Pazuello está fazendo agora um brilhante trabalho na saúde. Quanto ao senhor Sérgio Moro, era uma pessoa muito ele, né? Muito ele e mais ninguém. E daí a gente lamenta, porque as acusações que ele fez não colou, inclusive disse que a prova estaria naquela sessão, naquela reunião ministerial que foi gravada, que é comum eu gravar e destruir o chip. Por sorte, não destruir, e por azar, lamentavelmente, o ministro Celso de Mello resolveu tornar pública toda a sessão, que em parte agora causa um problema para a gente. Ou seja, uma reunião reservada, que foi aqui carimbada como secreta por nós, foi divulgada, por outro lado, no meu entender, sem a devida responsabilidade. Aí vem crise, mais uma nova crise pela frente, que deságua em cima do Ministério da Educação. Tá? Estamos buscando uma maneira de contornar isso daí. Sobre o Ministério da Educação, presidente, no final de semana o país voltou a registrar manifestações e protestos. Aqui em Brasília os protestos estavam proibidos e o ministro da Educação participou do protesto. Qual é a avaliação que o senhor faz desse contexto? Primeiro, eu não coordeno e nem convoco nenhuma manifestação. Todas as vezes que houveram manifestações e foram pacíficas, de apoio ao meu governo, eu compareci aqui e cumprimentei o povo. O mínimo que eu poderia fazer. Quanto à participação do ministro no dia seguinte, né, num grupamento de pessoas, que não foi aquele grupo de pessoas que soltou os fogos para cima do Supremo Tribunal Federal, eu acho que ele não foi muito prudente participar dessa manifestação, apesar de, na hora de grave, ele ter falado ali. Mas não foi um bom recado, porque ele não estava representando o governo. Ele estava representando a si próprio. Então, como tudo que acontece cai no meu colo, mais um problema nós estamos tentando solucionar com o senhor Abraham Van Trauben. Com relação ao Supremo Tribunal Federal, o senhor mencionou também, existem 2 inquéritos correndo lá no Supremo. O senhor tem acompanhado esses processos? Como o senhor pode avaliar a tramitação desses inquéritos? O inquérito do ministro Alexandre de Moraes,
Exato. Olha, a própria senhora Raquel Dodge pediu por 2 vezes seu arquivamento, por inconstitucionalidade. O atual PGR, Nelson Aras, também pediu o arquivamento. É um inquérito que serve para interesse apenas dele. Tá? Ele é a vítima, ele interroga, ele julga e ele condena. Isso não é justo, no meu entender, porque está aí à margem da legislação brasileira. Então isso é um foco de atrito. Até a busca e apreensão que foi realizada na casa de 29 simpatizantes meus, nenhum simpatizante da oposição, isso não soa muito bem no Estado Democrático de Direito. Isso, obviamente, né, é um foco de atrito que o Supremo tem que superar. Da minha parte, eu pergunto para você, pergunto para quem está assistindo, onde é que eu provoquei em algum momento o Supremo Tribunal Federal? Onde é que eu fui a origem de problemas para o Brasil por posições minhas? Não existe isso aí. Não existe. Querer dizer, porque em manifestações tem um cara ou outro com a placa do AI-5, é digno de pena essa pessoa. Existe AI-5? Não existe mais atos institucionais. É a mesma coisa que levantasse uma faixa, pena de morte. Não existe pena de morte. É a mesma coisa, intervenção militar, artigo 142. Não existe intervenção militar. O artigo 142 nem precisava o senhor Luiz Fux, monocraticamente, atender um pedido do PDT. O partido tem ligação com com o Partido Comunista Chinês, para dizer qual é o papel das Forças Armadas. Como se o nosso alto comando das Forças Armadas fossem pessoas que não soubessem qual o seu papel numa democracia. E nós, militares das Forças Armadas, que eu também sou militar, somos os verdadeiros responsáveis pela democracia em nosso país. Nós jamais cumpriríamos ordens absurdas, mas também jamais aceitaríamos um julgamento político para destruir um presidente democraticamente eleito. Presidente, o senhor tem reiterado a manifestação de que não existe essa possibilidade de um golpe militar ou de uma intervenção militar. Porém, em alguns momentos, em algumas entrevistas de ministros ou de representantes do governo, vem a palavra mas e as pessoas acabam ficando em dúvida. O senhor pode esclarecer definitivamente isso? Sem problema nenhum. O próprio julgamento no TSE. Acabei de falar o motivo do julgamento, com todo respeito, Marcelo, sei que não devo fazer pergunta a você, mas me julgar por uma página que ficou fora do ar por menos de 24 horas, para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão, é inadmissível isso daí. Isso, no meu entender, é começar a esticar a corda, é começar a alimentar uma crise que não existe da nossa parte. Outra, eu vou dar golpe. Como é que eu vou dar golpe se eu já sou o presidente da República? Se eu já sou o chefe supremo das Forças Armadas? Você viu algum momento eu falando em controle social da mídia, como acontecia em governos anteriores? Nunca se ouviu falar isso aí. Eu fui o presidente que mais se expôs junto à imprensa. Inclusive fazíamos aqui, periodicamente, uma reunião com todos eles. Até que alguns começaram a abusar. E quando eu falei no ouvido de uma pessoa uma questão e foi pego lá, e o pessoal resolveu potencializar e criticar por causa daquilo, acabou, não vamos dar mais entrevista. O que eu falo particularmente para alguém é entre eu e ele, ponto final. É como uma reunião de ministros. É inadmissível se externar, publicizar uma reunião de ministros, onde tratávamos de assuntos específicos, né? E eu disse nos autos que eu poderia sim explicitar tudo o que eu falei, não o que os outros falaram, mas lamentavelmente entendeu de forma diferente o senhor Celso de Mello e uma pequena crise está instalada no Brasil, que eu espero que se resolva o mais rapidamente possível. Presidente, no ano passado o governo conseguiu avançar numa pauta muito importante que foi a reforma da Previdência. A reforma tributária e administrativa chegou a se conversar um pouco. Veio a crise e essas reformas ficaram de lado. O senhor acredita que é possível retomar essa pauta, uma pauta importante para o Brasil? A reforma tributária é complicada. Porque quando entra no parlamento, os interesses de governadores, de prefeitos, do próprio governo federal, de outros grupos, é que eu falo do Paulo Guedes. Ele tem que ser uma reforma que possa ser aprovada. Tá? O Paulo Guedes está caminhando nessa direção. Que a reforma perfeita nós estamos tentando há 30 anos, pelo menos, o tempo que eu estava dentro do parlamento, e não se consegue chegar a bom termo. A reforma administrativa também. O que eu tenho falado para a nossa equipe? Tem que fazer primeiro um bom trabalho de mídia, porque chega no final da linha algo completamente distorcido. Por exemplo, eu não estou acabando com isso, nós não queremos acabar com a estabilidade do servidor, mas a partir do momento que você bota na proposta que a partir de agora não vai ter mais estabilidade, o que chega para todos os 12 milhões de servidores do Brasil, que eu estou quebrando aí, eu estou aí acabando com a estabilidade deles. Então é um desgaste muito grande. Eu não estou preocupado com reeleição, mas nós devemos nos preocupar e atender
os eleitores, o brasileiro, de forma honesta e justa, e não ser massacrado pela opinião pública por uma coisa que você não fez e não propôs. Então a guerra da mídia é importante, por isso o atraso no envio da reforma legislativa para o Parlamento. Mas o senhor acredita que no segundo semestre será possível retomar essa pauta? O segundo semestre, eu acho que acaba em novembro, né? Porque as eleições devem se acabar. Então acabou o ano. Isso, com toda certeza, fica para o ano que vem. Presidente, vai ficar alguma lição grande dessa pandemia, dessa crise, que o mundo todo está enfrentando, não só o Brasil? O senhor acredita que fica algum aprendizado grande dessa crise? Fica, até pela forma como ela foi tratada. O Supremo Tribunal Federal, no meu entender, uma crítica que eu faço construtiva, errou ao dizer que cada Estado cuide da melhor maneira que lhe aprouver essa questão. Tinha que ter uma orientação governamental nesse sentido. Eu poderia, sim, fazer um conselho, uma reunião de 2, 3 por Estado, ficar de maneira permanente em Brasília e fazendo as políticas, né? E isso poderia ser feito. Você pode ver a própria maneira de cada governador comprar respiradores mundo afora, como São Paulo agora parece que está comprando da Turquia, outros compraram da China, outros de outros países, isso não caiu muito bem, até porque a Polícia Federal está agindo, está encontrando problemas e tem gente se complicando tocante a isso. Deveria estar sob nossa orientação isso aí. Tá? Então isso é uma questão. E a outra, como o próprio governo americano disse, não podemos depender, né, de certas coisas vitais de apenas um país. Por exemplo, a cloroquina, né? O insumo para ela, dependemos exclusivamente da Índia, graças a uma amizade, uma consideração, porque eu estive na data magna da Índia em janeiro desse ano. Só um chefe de Estado é convidado, né? Tivemos o beneplácito aí do governo indiano e nos mandou uma quantidade suficiente de insumos que deu para garantir está dando para garantir a nossa produção de hidroxicloroquina. Agora, devemos buscar insumos em outros países, e parece que um país da América do Sul também tem isso. Então, e outra coisa, você tem que, certas coisas, você fazer, não tem que depender lá de fora tudo. Não podemos ter um país onde, prioritariamente, em grande parte, se preocupa apenas com os commodities. Nós temos que nos industrializar, dar mais atenção ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para aplicar nessa área, para o Brasil poder realmente sair, né, da dependência que temos em muitos de outros países. Bom, o senhor mencionou a Polícia Federal. O senhor está satisfeito com o arranjo que acabou ficando na nomeação do diretor-geral, enfim, de como a Polícia Federal está posicionada? Está bem encaminhado isso? Primeiro, no meu entender, foi uma brutal interferência no Supremo Tribunal Federal na escolha do diretor-geral. A argumentação é que é meu amigo. Eu o conheci depois do segundo turno das eleições de 2018. A amizade que aconteceu ali foi natural. Foi natural, é o meu segurança, eu tenho que conversar com ele, tomava café com ele, etc. Agora, tem ministro aqui como o Ramos, eu o conheço, é meu amigo desde 1973. O próprio Fábio Faria. Então também não poderia ser nomeado. Mais uma brutal interferência do Supremo Tribunal Federal no Executivo. Tá? Não podemos realmente concordar com isso. Acho até que em algum momento eu estou sendo paciente e complacente demais. Tá? Não quero dar soco na mesa e afrontar ninguém. Agora, a gente pede sempre. Não afronte o Poder Executivo. Nós não queremos medir força com ninguém. Nós queremos administrar e conduzir o Brasil a um porto seguro. Que, afinal de contas, tem muitas incertezas no ar. Tá? Que se nós, por exemplo, não estivéssemos dando aí os R$600 por mês, tá, a esses mais humildes, poderíamos ter problema seríssimo de ordem social no Brasil. Presidente, nós estamos chegando a 1 ano e meio do seu governo. Qual é a avaliação geral que o senhor faz? Foi possível encaminhar as pautas para a qual o senhor se candidatou, se elegeu e teve quase 60 milhões de votos? Deixa eu aproveitar e fazer campanha aqui agora, né? Não é campanha antecipada, não, né? Eu tenho um sonho. Tá? Não é fácil a minha vida, não estou reclamando. Sabia, em grande parte, do problema que enfrentaria pela frente. O parlamento, o judiciário, o sindicato, né? Mas qual é o grande sonho? Se a gente continuar razoavelmente bem, nós temos como em 2022 buscar fazer uma grande bancada de parlamentares e senadores, tá certo? E realmente botar em prática o que nós devemos fazer para mudar o Brasil. Alguns querem que eu mude o Brasil em 1 ou 2 anos, como me cobrem recentemente nas mídias sociais. Você não vai fazer nada? Mais uma que acontece contigo, prenderam não sei quem, o que você vai fazer? O pessoal tem que ter paciência. E eu não tenho como bater no peito e
Eu agora vou... O que eu fizer é certo. Isso não é democracia. Eu acredito na democracia. Vou lutar com essas armas, apesar de alguns outros colegas, poucos, né, não usam essa arma para fazer política ou para atingir o seu objetivo. Vale a pena o sacrifício que eu estou tendo. Agora, minha família sofre e muito com isso, mas acho que vale a pena para o futuro dos meus filhos e netos. Posso entender, então, que o senhor se candidata à reeleição em 2022? Eu não quero descartar isso daí. O que eu falei lá atrás é que eu não disputaria uma reeleição caso fizesse uma boa reforma política, como, por exemplo, reduzindo o número de parlamentares em todo o Brasil. Como isso não está previsto acontecer, uma possível reeleição a gente não descarta, mas não vive em função disso. Eu agi dessa maneira enquanto parlamentar e sempre falei para os meus colegas parlamentares, se você se preocupar com reeleição, você está fadado ao insucesso, porque você acaba sendo o bonzinho, aquele que diz sim para todo mundo. E o sucesso da política é saber dizer não. Presidente, para encerrar, preciso informar o senhor que no próximo dia 22 de junho chega o canal AgroMais, um canal 100% dedicado ao agronegócio brasileiro, que vive um momento excepcional. É o setor da economia brasileira que, ano após ano, tem crescido de forma sustentável, respeitando o meio ambiente. E o senhor até mencionou o trabalho da ministra Tereza Cristina. O senhor pode oferecer uma palavra para nós sobre essa iniciativa de lançamento do canal AgroMais? Primeiramente, lá atrás, né, eu dizia que seria muito bom se nós fundíssemos o Ministério do Meio Ambiente com a agricultura. Depois eu vi que seria um peso muito grande. E voltei atrás. Tá? E o casamento, Tereza Cristina, com o nosso ministro Ricardo Salles, perfeito. O homem do campo, né, não está sendo importunado. O homem do campo está tendo segurança na sua propriedade. Nós somos amigos dos índios, mas tínhamos uma indústria da demarcação em terras indígenas, assim como outras indústrias de demarcações de parques nacionais, área de proteção ambiental, que são importantes, sim. Mas hoje, em torno de 60% do território brasileiro já é protegido. 14% para indígena. E aproximadamente 27% apenas do nosso território, nós ocupamos para pecuária e para agricultura. Então o Brasil está indo muito bem. E temos uma grande área pela frente, a região do Mato Piba, para nós aqui desbravarmos aqui naquele miolo mais ao leste do Brasil. Então o Brasil está indo muito bem e, em grande parte, graças ao agronegócio. Afinal de contas, se tudo parar, você pode sobreviver. Mas se algo do campo não produzir, nós pereceremos. Você acredita que o agro vai crescer ainda mais? Vai crescer mais. O mundo cresce na casa de 70 milhões de habitantes por ano. Tem países que procuram diversificar suas importações, como tive no mundo árabe. Eles estão intensificando o comércio para conosco. Você não pode depender de alimentação só de um país. Afinal de contas, pode ter uma crise naquele país, uma crise política, uma crise social, ou uma crise que venha da questão ambiental e faltar alimento para aquele país. Então, o Brasil é um país que desperta a atenção do mundo todo. E nós estamos investindo muito bem nessa área, também através da infraestrutura, junto com o nosso ministro Tarcísio de Freitas, que conclui até o final do ano que vem a ferrovia Norte-Sul, que você pega lá do Maranhão, Tocantins, Goiás e São Paulo. Ele conseguiu, junto com o nosso ministro Augusto Nardes, do TCU também, desregulamentar, vamos assim dizer, a malha paulista. São Paulo vai ganhar muito com o trabalho do taxista. O agronegócio, muito também. E nós podemos, obviamente, está prevista a ligação com o sul do Brasil. Então o país está indo muito bem. O Tarcísio está fazendo um excepcional trabalho nessa questão. Nos portos também. Os nossos portos têm batido o recorde de exportação. As pessoas são escolhidas de forma técnica para essas áreas. Então o Brasil tem tudo para dar certo. E o agronegócio é a locomotiva da nossa economia. É uma grande bandeira para o Brasil no exterior, Sim. presidente. O senhor esteve na Índia, esteve na China, e me parece que com os Estados Unidos a conversa também é importante nessa área, não? É uma certa concorrência nossa com os Estados Unidos, né? Então, com a Índia, tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Eu tenho uma pergunta no ar, né? Por que na Índia o número de mortes foi lá para baixo? Lá é o país onde se tira o insumo da hidroxicloroquina. Então, eu pedi para nosso embaixador dar uma olhada lá e ver o que o governo Modi fez para que a taxa de mortalidade fosse lá embaixo. Se for a hidroxicloroquina, nós sabemos que aqueles aqui no Brasil, aqueles governadores que proibiram que fosse ministrada a hidroxicloroquina,
tem a sua parcela de responsabilidade nesse número de mortes. O governo federal está isento no tocante a isso. Mas a Índia, existe sim um grande interesse nosso na questão do etanol e açúcar, né? E a Índia é um grande produtor disso aí e interessa por parte deles a tecnologia do etanol. Tivemos lá há pouco tempo, foi em janeiro, se não me engano, tratamos desse assunto. Agora, falta uma maior efetividade nisso, tendo em vista a questão do coronavírus, que dificulta essa troca de mercadorias, né? Hoje mesmo conversei com o presidente da Rússia, tratando de várias questões, carne de porco, carne de gado, entre outras questões. Então, não deixamos de fazer esse comércio com o mundo todo, interessa fazer o comércio com qualquer país do mundo, né, com raríssimas exceções, e estamos implementando isso aí. Em grande parte, esse trabalho de sapa, que eu chamo, né, o trabalho de vanguarda, vem do Ministério da Agricultura com a nossa ministra Tereza Cristina. Presidente, de forma democrática e cumprindo com a missão jornalística, o Band News TV estará sempre com microfones e câmeras abertas. Muito obrigado pela sua participação. Hoje, neste dia que a gente inaugura uma nova programação, o senhor foi muito atencioso, muito obrigado. E fica o convite já para voltar e trazer as outras novidades, a gente poder fazer um acompanhamento de como o Brasil tem se desenvolvido. Boa sorte a vocês. Vocês podem fazer bom uso dos nossos ministros, excelentes, excepcionais ministros, que podem trazer informações na ponta da linha, que realmente interessa a todo o Brasil. Que a imprensa séria, aquela que realmente busca vender a verdade, é a que entrevista as pessoas, em especial ao vivo, como estou fazendo aqui agora. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor. Nós voltamos aos estúdios do Band News TV em São Paulo. Muito bem, Marcelo D'Angelo conversando com o presidente Jair Bolsonaro ao vivo do Palácio do Planalto. Um pouco antes você acompanhou também uma entrevista ao vivo exclusiva da Rádio Bandeirantes com o vice-presidente Hamilton Mourão. Aqui comigo a Cíntia, também chegando o Felipe Vieira, que vai ficar por aqui pelas próximas 2h30 trazendo as informações.